Fala pessoal do canal Quem Se Lembra, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um desenho que marcou muito a minha infância, não só minha, como de muitos também, chamado Fantomas, o Guerreiro da Justiça. Vamos lá. Fantomas foi um desenho que passou na década de 70 na TV Record. E foi um desenho muito interessante, porque contava a história de um super-herói que fisicamente era uma caveira com capa e um bastão de prata. Na época da TV preto e branco, né? Então para nós assim, nossa, era tudo em preto e branco, quando na verdade no original ele tem uma cor dourada, o Fantomas. E todas as histórias eram muito emocionantes, porque mostrava as aventuras desse herói contra malfeitores, contra as forças do mal. O Fantomas tinha dois inimigos mortais, que era o Dr. Morte, que fisicamente era muito parecido com o Fantomas, porém no original o Dr. Morte tinha uma cor, um tom azul e um bastão negro, um bastão de cor preta, que quando jogado se transformava numa víbora que pegava o pescoço do Fantomas. E tinha também o maior de todos, né? o pior inimigo do Fantomas, que era contínuo e era muito emocionante, que era o Dr. Zero. O Dr. Zero era muito... ele era terrível, ele era muito cruel. Ele não aceitava nenhuma falha. Todo aquele que falhasse em suas missões, ele destruía através de raios que era transmitido de um dos 4 olhos que ele tinha. Ele tinha um ajudante também, tão cruel quanto ele, que era o Gorgo. O Gorgo também vira e mexe falhava, mas não sei porquê, ele era sempre poupado. Todas as histórias tinham um monstro no final que combatia com fantomas, todas. É difícil escolher qual foi o melhor episódio. Eu gostei de todos, mas teve um episódio que infelizmente teve um problema no áudio. Eu não sei se esse problema já veio do Japão ou se foi durante a dublagem aqui no Brasil, que é aquele episódio O Monstro do Circo. Ali você tem uma mistura de sons, você vê a dublagem em português, de repente você ouve assim, um eco, você vê sons sobrepondo a dublagem. Foi uma coisa muito mal feita. Eu acho que em matéria de dublagem esse que foi o pior episódio. A história foi interessante, mas a dublagem infelizmente acabou com isso. Outra coisa também interessante com relação à dublagem é que foram as trocas de dubladores. Vira e mexe tinha troca de dubladores. Então o Dr. Steel foi dublado por uns 3 dubladores, o Dr. Zero por uns 4, né? Tanto que um dos dubladores é o mesmo que dublava o Go naquela série Regresso do Ultraman. Tem um chamado, não sei se é Jorge Neville, alguma coisa assim, um dublador com o sobrenome Neville, que dublou a maioria dos episódios. Ele era perfeito. Esse dublador é o mesmo que dubla aquele ator, o Robert Colbert, na série Túnel do Tempo. Aquela voz é a voz do Dr. Zero também. Então teve 4 dubladores. O Gorgo teve mais ou menos uns 5 ou 6. E todos, na verdade, todas essas mudanças de dublagem, na minha opinião, não afetou em nada os personagens nem a história. Todas foram ótimas. Nessa história tinha o Dr. Steel, que era um cientista, que era um dos inimigos do Dr. Zero. O filho dele, o Terry. Tinha o Gabi. O Gabi era um personagem meio estranho. Dependendo do episódio, ele era fortão, mas dependendo do episódio, ele era muito guloso. Em outros episódios, ele era muito valente. Em outros episódios, ele era muito covarde. Não tinha uma característica própria esse personagem. E tinha a Marie. A Marie, ela surgiu no primeiro episódio, né? Quando o navio em que ela estava junto com o pai, um cientista também, é atacado por uma mão gigante que destruiu.
E é nesse episódio que surge o Fantomas. Foi um episódio muito marcante. E eu lembro que quando a Marie joga água no túmulo do Fantomas, porque ali, né, nas escrituras estava dizendo que ele só iria ressurgir se alguém jogasse água, o narrador, quando diz assim, Fantomas, o guerreiro da justiça, essa voz era do dublador Valdir Santana, que já faleceu. O Valdir Santana dublou por muito tempo o personagem Homer dos Simpsons. Fantomas, o guerreiro da justiça. Olha, foi um desenho sensacional. Foi dublado pela Cine Castro, versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Na época da TV a válvula, né? Você tinha que ligar a TV, esperar alguns minutos para a válvula aquecer e aparecer a imagem. TV Record, passava creio que 1 hora, 2 horas da tarde, se eu não estou enganado. Foi muito bom, eu assisti todos os episódios, não perdi nenhum, inclusive o último chamado Quarta Dimensão, né, quando o Dr. Zero ele viu que não conseguiu destruir o Fantomas, então ele se transforma num monstro, né? A única coisa que eu achei chato é que foi muito fácil matar esse monstro, né? Poderia ter sido uma batalha muito mais emocionante. Esse último episódio chamado Quarta Dimensão, em que o Fantomas destrói finalmente o Dr. Zero. E o Dr. Morte, este que eu comentei com vocês, que fisicamente parecia com o Fantomas, ele apareceu em 3 episódios, que foi primeiro o Dr. Morte, depois ele apareceu em A Volta do Dr. Morte, quando um bruxo ressuscita, e apareceu nesse último episódio chamado Quarta Dimensão. No Quarta Dimensão, os dois lutam lá na Quarta Dimensão. E com muito custo, o Fantomas vence a batalha. E já agonizante, o Dr. Morte diz assim que aquele que morresse no mundo da Quarta Dimensão nunca mais voltaria à vida. Isto é, a partir daquele instante, o Dr. Morte nunca mais voltaria em hipótese alguma. Então foi uma série fantástica. Eu tenho certeza que quem seguiu esse desenho vai se emocionar, porque é como eu falei para vocês, todos os episódios foram sensacionais. Então tá aí. Então um grande abraço a vocês e quem souber de mais coisas do Fantomas, mande seus vídeos. Valeu!